Fala turma, Pedro Feitosa na área para mais um vídeo de análise de jogos, dessa vez do sabadão com final de Champions, e vai ter o palpite gratuito. Eu já vou logo adiantando, o palpite gratuito hoje é na final da Champions. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou compartilhar esse palpite junto com vocês. Eu vou criar uma aposta nesse jogo junto com vocês, então fica comigo até o final do vídeo. Inclusive, eu vou estar presente nessa grande final, mais um sonho sendo realizado na minha vida. Galera, tem R$5 totalmente gratuito para vocês aí na descrição desse vídeo. É só clicar no link e fazer o cadastro bem simplesinho e garantir os seus R$5 para poder iniciar nesse mercado. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece, se inscreve. Mais importante do que se inscrever é ativar as notificações. Por que é tão importante? Porque quando você ativa, você recebe esse vídeo primeiro do que todo mundo e aproveita as melhores cotações das análises que eu compartilhei com vocês, beleza? Vamos direto ao vídeo de análise sem muita conversa. Iniciando as análises desse sabadão de futebol, vou começar com o Campeonato Brasileiro, Série A. Temos aqui na tela Bahia contra Cruzeiro. Na classificação, o Cruzeiro é o 10º colocado, o Bahia é o 15º colocado. O Cruzeiro fez 12 gols e levou 8 gols, isso em 9 jogos. O Bahia fez 9 gols e levou incríveis 14 gols. Essa defesa do Bahia, para você ter uma noção, o Vasco é o penúltimo colocado e tomou menos gols do que o Bahia. Então, os números aí para a defesa do Bahia não são legais. O Bahia tá pagando 2,25, o Cruzeiro tá pagando 3 vezes, o Cruzeiro não ganhou as últimas 5, levou o primeiro nas últimas 4. Dá uma olhadinha aqui nos últimos resultados do Bahia, já que não tá mostrando. Vem de um 0x0 com Fortaleza, 1x1 com Santos, perdeu 2x0 do Inter, empatou com Goiás 1x1 em casa. O Cruzeiro vem de uma derrota de 1x0 para o Atlético Mineiro, outra derrota de 1x0 para o Grêmio, 1x1 com o Flamengo, 1x1 com o Grêmio. Galera, para esse jogo aqui, não quero trabalhar back, não quero trabalhar aqui nem vitória do Bahia, nem vitória do Cruzeiro. Acredito que o Bahia leva uma pequena vantagem por jogar dentro do seu estádio com o apoio da sua torcida, lógico. A torcida do Bahia é um dos grandes diferenciais desse time, esse time que está com investimento aí de SAF. Mas pelo que temos visto das SAFs brasileiras, isso leva um pouco mais de tempo até a coisa engrenar. Então, para esse jogo aqui, poderíamos trabalhar o mais de 1,5 gols no odd de 1,33, se você for trabalhar com ela múltipla, ou a ambas marcam, para os dois times marcarem gol nessa partida com uma unidade. Eu, sinceramente, gosto aqui dessa odd a 1,91, tá bem interessante, uma odd bem valorizada, com um jogo aí que tem grande chance de ser bem aberto. O Cruzeiro deve vir para cima com tudo, não deve jogar retrancado. O Bahia jogando em casa com o apoio da sua torcida, também grande chance de marcar gol. Então, para esse jogo de Bahia e Cruzeiro, a minha análise, o meu palpite é ambas as equipes marcarem pelo menos um gol na partida. Vamos a mais um jogo de Série A. Dessa vez temos aqui na tela Corinthians contra Cuiabá. O time do Corinthians, que vive uma fase terrível, é o 16º colocado, tá no limite ali para poder entrar na zona de rebaixamento. O Cuiabá, que apesar de estar aqui muito perto do Corinthians, vem de uma vitória importante em cima da equipe do Goiás. Vou colocar aqui para poder acompanhar melhor. Então vem de uma vitória aí de 1x0 fora de casa em cima do Goiás, um empate de 1x1 com o Coritiba. Agora, sinceramente, esse time jogando em casa, o Corinthians, mesmo tendo sido eliminado agora da Libertadores na derrota para o Del Valle, o time do Corinthians jogando em casa ainda assim tem apoio da sua torcida. É uma torcida digna de palmas, digna de parabéns, essa torcida do Corinthians. E sinceramente, Corinthians a 1,60, eu não vou me esquivar dessa cotação do Corinthians. Não vou dizer, o Corinthians porque tá mal ou não ganhou 8 dos últimos 10 jogos, mas o Corinthians, ele precisa do resultado, joga dentro de casa, joga contra um time que é de intermediário do campeonato para baixo, e acredito sim numa vitória do Corinthians nesse jogo, pagando 1,60. Essa é a minha análise para esse jogo de Corinthians contra Cuiabá. Vamos agora de Série B do Brasileirão. Temos aqui Ceará contra CRB na classificação. O Ceará é o 7º colocado com 19 pontos. O CRB é o 14º colocado com 11 pontos. Você olha aqui, o CRB 14º com 11 pontos. Há 2 rodadas atrás o CRB estava com 5 pontos aqui na zona de rebaixamento. Só que o time vem de 2 vitórias. O time ganhou do Guarani e ganhou do Mirassol. Enquanto que o Ceará também vem de 2 vitórias. Ganhou em casa da Chapecoense e meteu um sonoro
3-0 no Atlético Goianiense, fora de casa, na casa do Atlético Goianiense, no Antônio Ascioli. Assim, o Ceará, na minha opinião, é um dos times ali que vai brigar para subir para a Série A, que vai brigar pelo acesso, juntamente com o Atlético Goianiense, juntamente com o Vitória, juntamente com o Vila Nova, que está fazendo uma campanha excelente, juntamente com a equipe do Sport e provavelmente alguma equipe ali paulista. Temos o Botafogo de São Paulo, temos o Mirassol, temos o Criciúma, que está muito bem também. Então, assim, tá uma Série B bastante dividida. Para esse jogo aqui, Ceará jogando em casa, eu sinceramente acredito numa vitória do Ceará. Eu tô puxando aqui só para mostrar para vocês os resultados do CRB fora de casa. Ele ganhou do Guarani, ele perdeu pro Vitória, ele ganhou do Novo Horizontino, perdeu pro Botafogo e perdeu pro Atlético Goianiense. Até que não é uma campanha das piores, não. Conseguiu aí 2 vitórias contra 2 times difíceis, Guarani e Novo Horizontino. Mas, sinceramente, nesse jogo dentro de casa, Ceará não perdeu 80% dos seus 8 dos seus últimos 10 jogos, marcou 2 gols em 60% dos seus jogos, over 1,5 nas últimas 7. Poderíamos trabalhar aqui mais de 1,5 gols, no odd de 1,39. Pode ser interessante se você quiser trabalhar múltipla nesse jogo, mas a minha análise para esse jogo é uma vitória do Ceará, pagando 1,57 jogando dentro de casa. Por favor, me corrijam se eu estiver errado. A grande maioria de vocês só assistiu esse vídeo de hoje querendo ver a análise e o palpite desse jogo que tá na tela. É a final da Champions League, é Manchester City jogando contra a Inter de Milão, jogo na Turquia, que eu vou estar presente realizando esse sonho. Antes de eu fazer essa análise, deixa aqui embaixo nos comentários. Pedro, o campeão vai ser aí você vai colocar o City ou a Inter de Milão. Beleza? Mas tem que ser antes do jogo começar e antes de assistir minha análise. Você vai comentar aqui agora. Pedro, para mim, o campeão é o Manchester City. Para mim, o campeão é a Inter de Milão. Beleza? Combinado? Sem trapaça, tá? Vamos nessa. Manchester City em busca do seu primeiro título de Champions League na sua história. Manchester City marcou gol em 90% dos seus últimos 10 jogos, não perdeu 90% dos seus últimos 10 jogos, marcou 2 ou mais gols em 60%. Over 1,5 em 80% e pelo menos um gol no primeiro tempo em 80%. É um time que sinceramente dispensa comentários sobre padrão, porque o padrão do City vai ser sempre um padrão de over gols e de vitórias. É isso que tem se mostrado ao longo da história recente desse clube. Do outro lado temos aqui a Inter de Milão. Outra coisa que eu queria que você me respondesse. Você aí acreditava que a Inter de Milão chegaria à final da Champions? Não tô falando no jogo da semifinal, né, no jogo das quartas, não. Fala pra mim, pelo menos, quando abriu as oitavas de finais. Ó, abriu o confronto de oitavas, eu acredito que a Inter de Milão chega na final. Eu, sinceramente, de forma transparente, eu digo pra vocês, eu não acreditava. Me diz aqui se você acreditava que a Inter ia chegar nessa final. A Inter marcou gol nas últimas 10 partidas, ganhou 9 dos seus últimos 10 jogos, marcou 2 ou mais gols em 70% dos seus últimos jogos, e teve over 1,5 gols em 80% dos seus últimos 10 jogos. Igual com o City, também teve pelo menos um gol no primeiro tempo em 8 dos seus últimos 10 jogos. Não vou mentir para vocês. A minha análise é de uma vitória do Manchester City. Eu acredito na vitória do Manchester City. Acredito que o City tem um time melhor. O City tem um treinador melhor. O City tem o Haaland. O City tem o Gundogan jogando muito. Tem o Kevin De Bruyne. Tem um time assim, na minha opinião, hoje é o melhor time do mundo, na minha opinião. E você tem a Inter de Milão, tá num retrospecto muito bom, mas lembre-se, é um retrospecto de campeonato italiano. O nível do campeonato inglês, ele é um nível acima do campeonato italiano. Mais uma vez eu falo, essa é a minha opinião, essa não é a verdade, eu não sou dono da verdade, mas essa é a minha opinião. A minha análise é uma vitória do City, mas você tem que entender que estamos falando de jogo único. Em jogo único já vimos muitas coisas acontecerem. Já vimos o Corinthians ganhar do Chelsea, o São Paulo ganhando títulos mundiais. Já vimos muita coisa acontecer quando se fala de jogo único. Às vezes é um lance, às vezes é uma expulsão, às vezes é um pênalti, é uma bola parada, é um gol de escanteio, é um gol de falta. Então assim, você tem algumas variáveis. Você tem o fato de, como é um jogo único, às vezes o melhor jogador do time, por exemplo, o Haaland, não está no seu melhor dia. Só que às vezes você tem o jogador do outro time, um Lautaro Martinez, um Lukaku, você tem os outros jogadores, às vezes, no seu melhor dia. Então tem muito isso.
essa questão do jogo único. Mas, sinceramente, não vou me esquivar de falar minha opinião. A minha opinião é uma vitória do Manchester City. Só que com essa odd aqui de 1,45, eu acredito que seja melhor a gente criar uma aposta aqui e fazer uma opção legal. Estou aqui no site da Aposta Ganha, que é onde tem o bônus de R$5 para vocês no link aí. Vou aqui em clicar, criar a aposta. Vou colocar vitória do Manchester City, adicionar a seleção, e vou colocar a linha mínima de escanteios, que é mais de 7,5 escanteios. Eu sei que algumas pessoas não gostam dessa linha de escanteios, mas é simples. Se você não gosta da linha de escanteios, ou você não entra nela, ou você procura um mercado alternativo, como por exemplo, mais do que 1,5 gols. É um mercado que é padrão para esses dois times. Então você pode usar também ali vitória do City com mais de 1,5 gols. Eu prefiro trabalhar aqui o mais de 7,5 escanteios. É jogo único. É uma final, se o City sair na frente, a Inter de Milão vai ter que ir para cima, porque perder por 1, perder por 2, perder por 10 é indiferente, é o jogo que vale a taça de campeão. Então, coloquei aqui, Manchester City vencendo mais de 7,5 escanteios, deu uma odd de 1,85, 85% de lucro nessa operação, se você trabalhar aqui com Manchester City vencendo e mais de 7,5 escanteios. Essa é a minha análise, esse é o meu palpite para esse jogo da Champions League da grande final. E não tinha como ser de outra forma, o palpite tinha que ser nessa grande final. Eu não tinha como fazer o palpite gratuito desse sábado de final de Champions League em outro jogo. E coloquei aí Manchester City contra a Inter de Milão, criei uma aposta, coloquei vitória do Manchester City e mais de 7,5 escanteios, deu uma odd de 1,85, odd excelente para você colocar uma unidade. E eu sinceramente vou dizer para vocês, eu vou trabalhar aqui com 2 unidades. Isso mesmo. Pedro, por que 2 unidades para esse jogo? É uma final, eu vou estar presente no jogo, a emoção é diferenciada e eu realmente confio nessa operação. Agora sim, se você não está tão confiante por conta, por exemplo, do mercado de escanteios, ou se você acredita que esse jogo pode terminar empatado no tempo normal, entra com uma unidade ou faz uma análise diferente. Eu vou trabalhar com 2 unidades nesse jogo. Eu dificilmente trabalho com 2 unidades, mas é também por tudo que envolve essa grande partida. Tenho certeza que se você tivesse presente numa grande final de Champions League, você também iria querer fazer algo diferente, beleza? E detalhe, colocar 2 unidades aqui, eu não fujo da minha gestão de banca, porque colocar 2 unidades, caso não bata, foram apenas 2 unidades, não é 20, 30, 40, 50% da minha banca, são apenas 2 unidades, beleza? Então, para esse jogo de City Inter de Milão, eu vou entrar com 2 unidades, uma odd de 1,85, um retorno aí de R$3.700, beleza? Essa é a análise, esse é o palpite para esse grande jogo final de Champions. E dessa forma encerramos aqui mais um vídeo de análise. Hoje compartilhei as análises aí dos jogos do sabadão. Vou ser sincero para vocês, compartilhei aí vários jogos, Série A, tal, vários outros campeonatos, mas o mais importante que eu tô agoniado para poder chegar logo a hora do jogo é a final da Champions. Vou estar presente nessa grande final e vou levar um pouco disso para vocês. Vou gravar o máximo de conteúdo que eu puder. Vou postar aqui no YouTube, vou postar lá no Instagram, vou postar nos grupos no Telegram. Então acompanha comigo como é que vai ser essa grande final. Tamo junto.